Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, sou seu professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje estou aqui com você, minha querida aluna, meu querido aluno, para nós conversarmos um pouquinho a respeito de algumas realidades africanas aí, certo? Antes de nós entrarmos nesses pontos mais específicos dessas realidades, é interessante a gente retornar um pouquinho aí e perceber qual é o quadro histórico, por assim dizer, que levou a essa realidade que nós temos hoje na África, né? Então nós sabemos que muito hoje dessa realidade africana ela está ligada diretamente com a presença e o processo de colonização europeu. O que eu quero dizer com isso? Você sabe muito bem. O africano ele vivia de boas até a chegada do europeu lá, que tratou de fazer o quê? Quebrar uma certa harmonia reinante no continente, bem como tratar de fazer o quê? Criar diversas unidades políticas na régua, literalmente, Conferência de Berlim, Partilha da África, né? E nessa criação desses países, por assim dizer, dessas novas unidades artificiais que se criou na África, ali surgiram alguns problemas, né? Que foram esses problemas? Esses problemas eles estiveram diretamente relacionados com o fato de você muitas vezes começar ou colocar para fazer parte do mesmo país povos completamente diferentes, que às vezes num passado, até mesmo por influência da mão europeia, criou-se conflito entre esses povos. Então agora vamos criar um país aqui com povos diferentes, complicado, né? Durante muito tempo, isso não gerou problema nenhum para o europeu. Por quê? Porque essas novas unidades artificiais, com suas divergências internas, elas acabavam funcionando, porque essas divergências eram diminuídas através da presença do europeu e de sua força. O europeu estava armado, né? E a Europa, durante algumas décadas aí, tratou de ficar muito bem explorando esse continente europeu, saqueando quantidades muito significativas de suas riquezas aí, né? Só que chegou um determinado momento que esse poderio europeu acabou. A força geopolítica internacional da Europa, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, mingou. Os Estados Unidos se transformou na grande potência, né? Como você já não tem mais essa força geopolítica internacional, o que é que nós acabamos percebendo que ocorreu ali? Ocorreu justamente que muitas nações, né, esses novos países artificiais, mais uma vez, que eu chamo sua atenção, que se formou na Europa, eles foram países que acabaram tendo como característica o quê? Suas independências, né? Tudo bem, sem problema nenhum. Um país independente agora, muitos deles se transformaram em países democráticos. Vamos eleger aí os novos governos. Como é que você faz? Em um quadro de plena Guerra Fria, para estabilizar a política de um continente africano. Então, na hora da eleição, se elege um governo representante da etnia A. A etnia B não se sente representada, né? Em pano de fundo de tudo isso, ainda você tem a Guerra Fria, com aquela velha estratégia de Estados Unidos e União Soviética, tratando de fazer o quê? Tratando justamente de fornecer armas para grupos dentro da África para apoiar o regime capitalista ou o regime socialista. Resumindo de tudo isso aí, nós vamos acabar tendo que muitos países africanos, a estabilidade política não chegou até os dias de hoje, onde nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que guerras e conflitos são uma realidade muito significativa, certo? Então tá lá essa influência europeia. Além dessa influência europeia nesse sentido, o que nós temos também, né? Não são só conflitos e guerras que marcam muito dessa realidade africana, né? Nós sabemos que ali a pobreza é uma pobreza muito grande, né? E as marcas dessa pobreza se dão através, por exemplo, o quê? Da fome, né? A própria ocupação europeia, muitas vezes, ela tratou de fazer o quê? De reservar as áreas mais férteis justamente para os colonizadores europeus, criando verdadeiras reservas do povo africano nas áreas menos férteis.
Hoje em dia esse povo consegue produzir alimentos o suficiente para sua subsistência? Muitas vezes, somado a isso, não. E como se não bastasse tudo isso, ainda nós temos a questão das doenças e das pandemias, né? Em uma região de uma pobreza tão grande, onde uma população tem uma saúde tão carente, por falta principalmente de saneamento básico, saúde básica e alimentação, então isso é um ambiente propício para hoje endemias, pandemias e coisas afim se propagarem nessa população numa velocidade muito grande, né? Então o que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo, e um exemplo maior que nós temos disso é o tal do vírus da AIDS, né? Que a gente sabe que ali é a região do planeta que percentualmente existe a maior quantidade de portadores do vírus. Então essa realidade africana é uma realidade difícil, onde nós acabamos encontrando o quê? Que muitas vezes nós percebemos que algumas mudanças vêm ocorrendo, principalmente nessa chamada África subsaariana. Muitos países se encontram ainda em guerra civil, né? Mas uma luz parece que está surgindo lá no fim do túnel. Você tem, por exemplo, um caso da África do Sul, que está entre o grupo dos países emergentes, grupo que o Brasil faz parte, conhecido como BRICS, não é mesmo? Então, ali eles estão recebendo uma quantidade muito grande de investimentos. Por quê? Porque ainda é um continente que tem riquezas em grande quantidade, né? Só que muitas vezes a exploração dessas riquezas, ela só acontece se você tiver investimento pesado de capitais, né? Um determinado país tem uma gigantesca reserva de ferro. Para explorar ferro, o que você precisa? Você precisa de uma mineradora, muito investimento. Você precisa de todo um setor de transporte, ferrovias, portos, hidrovias e assim por diante. Mais investimentos, né? Você precisa, por exemplo, de uma siderúrgica. Você precisa produzir energia elétrica, de uma hidrelétrica para essa siderúrgica. Então é investimento, investimento, investimento que esses países africanos, quase que na sua totalidade, não tem como fazer. O Estado deles não tem força para isso, né? Então o que acaba acontecendo? Hoje a gente percebe um movimento chinês muito forte na região através de muitos investimentos. Então o chinês sabe que ele precisa desses recursos naturais, né? Então ele vai lá e trata de fazer o quê? Constrói a mineradora, a logística, a energia, o porto, a siderúrgica, e é claro que explora isso num valor muito baixo, mas por outro lado tem seu lado positivo também, não é mesmo? Que pelo menos essa infraestrutura criada nesses países, dali não vai sair mais. Então, se foi sempre um continente quase inteiro que nós viramos costas para eles, que o Ocidente virou as costas, a gente percebe que parece que essa realidade, não por uma questão humanitária, mas necessidade econômica do chinês, vem mudando um pouco nos últimos anos aí, né? Espero eu. Tá? Mas não é só essa questão de os fortes investimentos chineses que vêm acontecendo em território africano que chama a nossa atenção. Nós encontramos o quê? Algumas mudanças que elas são mudanças também significativas. Um exemplo que nós temos aqui, né? África do Norte e a Primavera Árabe, né? Então, a partir ali de 2010, começaram a ocorrer algumas mudanças no continente africano, principalmente naqueles países que nós chamamos de a África do Norte, né? Que vem mostrando uma nova cara para toda essa região aí. O que é que eu estou me referindo? Tá? Então, muitos desses países da África do Norte, eles são países árabes, muçulmanos, e que possuem uma democracia. Mas é uma democracia entre muitas aspas. Por quê? Acontecem eleições, só que essas eleições são fraudadas. Então ali nós acabávamos encontrando que quase que existiam verdadeiros ditadores. Pessoas que permaneceram no poder 15, 20, chegando a 40 anos, como é o caso do Gaddafi lá na Líbia, certo? Então o que essas pessoas traçaram de trazer aí como uma marca, né? Acreditavam que estavam vivendo justamente num paraíso. Só que um problema muito grande, e isso é uma característica importante da democracia, a democracia ela necessita do quê? Ela necessita que o governo ele seja trocado de tempos em tempos. É quase que uma fórmula. Se esse governo não for mudado de tempos em tempos, a primeira coisa que surge é, corrupção no governo. Te explico isso.
cara tá lá, o agente público, né? Começa a fazer um ato de corrupção aqui, outro ali, ele desenvolve toda uma tecnologia de corrupção. Não consegue fiscalizar. Se o governo permanece, ele só vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Muitas vezes a mudança de um determinado governo faz o quê? Com que esses mecanismos de fiscalização se alterem também. Então, essa coisa da rotatividade no governo, ela tem um peso muito grande quando a gente fala do quê? Quando a gente fala de ataque à corrupção. Ficou muito tempo no governo, a corrupção surge. Só você imaginar um pouquinho da nossa história recente no nosso país aí, que você sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? Bom, tudo começou na Tunísia, né? Um sistema corrupto, um feirante, que vendia na feira ilegalmente e acabou fazendo o quê? Acabou aí não aceitando, por assim dizer, mais ser explorado, não tinha como pagar a corrupção dos fiscais. Os caras foram lá, prenderam o carrinho de feira dele, prenderam, ele foi lá, queria, porque ele tirava sobrevivência daquilo ali, não deu certo. Automaticamente, um dia ele chegou lá, se não me engano, na prefeitura de Tunis, na Tunísia, meteu fogo no corpo. Hoje em dia, essas imagens chamaram a atenção do mundo inteiro. As revoltas contra esse tipo de quadro foram acontecendo na Tunísia, derrubaram o governo e foi se alastrando para o restante do chamado norte da África aí, chegando até mesmo aonde? Lá no Oriente Médio. Sabemos que lá no Oriente Médio nós temos conflitos na Síria e no Iêmen, que também foi por conta aí dessas, como é que eu posso dizer, essa primavera árabe, que ela não se realizou lá. Mas o que nós acabamos percebendo aí é que parte significativa desses governos de muito tempo, né, longevos e corruptos, eles foram caindo lentamente. Então isso foi a chamada Primavera Árabe. Então a gente pensa assim, bom, até que enfim, o que nós acabamos tendo? Agora os países do norte da África que passaram pela Primavera Árabe, finalmente o que aconteceu com essa galera aí? Tudo vai bem, tudo vai legal. Não, nem tudo vai bem, nem tudo vai legal, né? Então nós temos disputas políticas, grupos querendo chegar ao poder. Ainda a democracia ela não chegou a amadurecer, uma democracia ainda recém-nascida nesses países, né? E o processo democrático a gente sabe muito bem que ele é um processo democrático que muitas vezes leva décadas, se não séculos, para ele passar, por assim dizer, por um processo de amadurecimento, né? Então essa Primavera Árabe, sem sombra de dúvidas aí, ela trouxe mudanças e mudanças que foram muito significativas, tá? Mas ainda nós acabamos sendo o quê? Né? Esses problemas de guerras, conflitos e assim por diante, eles são conflitos que persistem na África, né? Então por aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, de algumas regiões aí. Por exemplo, isso aqui é o quê? É justamente um edifício que nós temos lá em Angola, ex-colônia portuguesa. O que mais chama a atenção? O que mais chama a atenção, sem sombra de dúvidas, né, que a fachada desse edifício está crivada de balas, né? Então Angola passa por conflitos e são conflitos gigantescos que nós temos lá, né? Como se não bastasse tudo isso ainda, nós temos o quê? Nós temos justamente o problema relacionados também com as doenças, que eu já chamei a atenção. Então, aí você tem um cartaz, né, basicamente de prevenção, alguma instrução que nós temos, a pandemia do vírus do Ebola que surgiu lá, e essas imagens, para ser mais exatas, elas se encontram lá no Mali. Então você acaba percebendo, né, tanto num quadro como no outro, talvez uma característica muito forte, muito significativa de todas essas regiões, de todos esses países que nós temos aí, sem sombra de dúvidas é o quê? Essa carência, né? Esse desastre humanitário que passa de forma geral todo o continente africano e de forma especial essa África subsaariana aí, né? Então são regiões que merecem uma atenção muito especial, né? A gente que até um certo tempo atrás achou que basicamente aquilo ali não tinha solução, parece que as coisas estão mudando para o continente africano, né? Só que nós não sabemos exatamente se essa mudança aí, quanto tempo ela vai levar e exatamente quais são, por assim dizer, as consequências dessas mudanças.
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.